E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra baseada na vida de Pedro. Quem gosta de Pedro? Você já deve ter ouvido alguma palavra sobre ele. E quantas vezes te disseram assim, é melhor ser um Pedro explosivo do que um Judas que é quietinho, mas trai. E aí a gente vai criando o hábito da desculpa para as nossas situações não tratadas e não resolvidas. Você já percebeu que a gente sempre tem um ótimo diálogo para desculpar, obrigada, Lê, para desculpar em nós situações não resolvidas que a gente não lidou? E a gente vai usando isso e esquecendo que tudo que Deus tem para mim e para você é plenitude, mudança, é saúde, é vida, é maturidade por meio dos processos. Isso significa que a nossa caminhada, ela não vai ser uma caminhada de perfeição, mas ela vai ser uma caminhada de relacionamento com Deus e de transformação segundo a palavra. O texto base de hoje é quando a gente começa a falar sobre Pedro e ele era um cara totalmente improvável. Você vai ver que Deus escolhe muitos improváveis ao longo da Bíblia. Deus escolhe um Davi de caçula, um rei, um matador de gigante. Você vê Deus escolher Esté de uma menina órfã a uma rainha que tem a salvação do povo nas mãos. Você vê Deus escolher pessoas o tempo inteiro improváveis, uma criança, para dar livre um milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. O tempo inteiro Deus está escolhendo pessoas muito parecidas comigo e com você. Onde a gente olha para a nossa história, a gente vê as improbabilidades. A gente tende a olhar para o que a gente não tem, a gente tende a olhar para o nosso passado, a gente tende a olhar para as nossas limitações e Deus está olhando além de tudo isso. Deus está olhando o que nós podemos nos tornar à medida que Ele nos encontra, à medida que Ele trabalha em nossas vidas. No Evangelho de Lucas 5, de 1 a 11, você vê Pedro ter um encontro incrível com Deus. E à medida que ele está nesse encontro com Deus, a maior crise que ele passa é em dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim, Senhor. Afasta-te de mim. Quando Jesus vai encontrar Pedro, ele está numa crise tão grande a respeito de quem ele é, que tudo que ele consegue dizer para Jesus é: afasta-te de mim. E a palavra começa assim. E aconteceu que, apertando Jesus, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E então entrou em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentado no barco, Jesus ensinava a multidão. Então, basicamente, Jesus entra no barco de Pedro e diz a ele assim: Pedro, dá uma empurradinha no barco. E daqui do barco eu vou ensinar a multidão. Porque enquanto Jesus estava ali em terra firme, as pessoas estavam empurrando tanto que ele não conseguia ensinar. A fome por Deus, a sede pela palavra era tão grande que Jesus estava tentando encontrar um meio de comunicar ao povo a palavra. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as redes para pescar. E Simão disse a ele: mas mestre, eu trabalhei toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que eles iam quase ao naufrágio. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou eu, pecador. O espanto era tão grande que se apoderou de Pedro e de todos que com ele estavam, por causa de uma grande pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, se assombraram. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que
eles agora iam se encontrar com um homem cheio de lepra que Jesus ia curar. Vê só. Jesus encontra Pedro no limite. Pedro passou a noite pescando e não pescou nada. Pedro estava cansado, Pedro não tinha mais condições. Mas ele encontra com Jesus. E Jesus, depois de pregar, diz a Pedro o seguinte: volta para o mar. Volta, Pedro, para o mar. Tudo que Pedro sabia fazer era pescar. E se você não entende, naquela época, ser um pescador como Pedro era, ter barcos à disposição como ele tinha, e ter pessoas trabalhando com ele, significa que Pedro era um grande empresário. Ele era um empresário daquela época, ele era um homem próspero, ele era um homem que negociava, ele era um homem que pagava altas taxas de imposto, por conta da produção que ele tinha na venda de peixe. Só que Pedro, antes de encontrar Jesus, ele passa uma noite de escassez, ele passa a noite pescando. E ele diz: eu não estou tendo nada, Senhor, eu não consigo nada, né? E ele chega na beira do mar, depois de ouvir uma palavra de Jesus. E Jesus diz a ele: Pedro, volta para o mar. Eu fiz isso a noite toda. A noite toda eu lutei, a noite toda eu estava com o meu braço no mar. A noite toda eu joguei e tirei rede. Mas porque você está dizendo, eu vou voltar para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pedro estava nesse momento, quando ele vê aquela pesca milagrosa, ele pensa assim: bem, eu sempre fui muito bom nisso, mas antes de Jesus me encontrar, eu passei uma noite que tudo deu errado. Então Jesus não quer encontrar com Pedro no ápice da derrota. Jesus está encontrando com Pedro no ápice da manifestação do milagre dele. Muitas vezes nós imaginamos que Deus quer só nos encontrar se a gente estiver quebrado, humilhado e partido. Mas muitas vezes Deus está chamando para si pessoas que mesmo num local de ápice conseguem se voltar para Ele e obedecerem ordens simples. Jesus mostra a Pedro: Pedro, até hoje você conseguiu pescar peixe. Eu estava chegando até você, eu ia ter essa pregação, eu ia ter esse encontro contigo. Então eu te deixei experimentar de um dia onde você não fez nada, para você ver que eu ainda consigo fazer tudo na tua vida. Tem momentos onde nós nos sentimos zerados por Deus, mas a grande verdade é que quando Deus está muitas vezes nos levando ao limite, Deus quer nos encontrar no nosso limite para reativar promessas sobre a nossa história. Jesus olha para Pedro depois que ele faz aquela grande pesca. Eu acho que Pedro estava assim: nossa, meu Deus, quase que o barco afundou. Eu estou cheio de peixe. Vai ser a melhor venda da minha vida. E Jesus olha para ele e faz: Pedro, a partir de hoje, você é pescador de homens. Porque você não vai mais fazer na força do seu braço. Você agora vai ser reposicionado. Eu vou te mudar de lugar. Eu vou mudar a tua estratégia. É por isso que muitas vezes a gente chega para Deus e parece que tudo aquilo que a gente sabia fazer, a gente não sabe mais. Até Deus nos mostrar que Ele pode fazer nos lugares que a gente era acostumado a fazer sozinho. Mas que na verdade o que Ele quer fazer não é um milagre pessoal. É uma vida onde a minha escolha agora é ser um milagre para que outros possam provar e ver que o Senhor é bom. Deus é um Deus que não perde o controle. No limite, Ele nos encontra. No limite, Deus está mudando a nossa história. Ele está mudando o nome pelo qual a gente é chamado. Pedro era o grande empresário. Pedro agora, de improvável, de homem. Quando você começa a ver a história de Pedro, Pedro era resoluto, ele fazia tudo na força do braço. Pedro era o cara do eu dou conta. Pedro era o cara do vai lá e faz, vai lá e resolve. Pedro sabia gerenciar gente, Pedro sabia gerenciar rede, Pedro sabia gerenciar peixe. Mas Pedro estava aprendendo que ele agora seria gerenciado pelo pescador dos pescadores. Por aquele que não só pode encher um barco e uma rede, mas pode encher um templo com gente que o busca e que deseja uma mudança real de vida. Pedro, agora você é pescador de homens. Só que Pedro, quando vê a realidade do que Jesus é capaz de fazer,
ele reconhece a sua natureza. Quando ele vê Jesus trabalhando, quando ele vê Jesus chamando ele, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O Pedro, tão seguro de si agora, estava dizendo, Senhor, o que você faz é incrível demais, mas eu não sou essa pessoa que você está procurando. Quem aqui nunca tentou fugir? Quem aqui nunca disse, Senhor, eu tenho muito mais preocupação com gente que se acha do que com gente que duvida de si. Porque o orgulhoso, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então quem se acha muito, na verdade, tem tanto de si que está vazio de Deus. Mas quando nós temos convicção das nossas limitações e de que nós estamos aqui pela graça, pela bondade de Deus, por aquele que nos sustenta dia após dia, quando eu olho para mim e vejo que em mim não há nada suficiente para a glória de Deus, mas que eu escolho obedecer a Ele e permitir que Ele me use, ainda que eu ache que Ele escolheu a pessoa errada, eu estou pronto. Porque quando eu me esvazio de mim, quando eu paro de achar que o que eu tenho é bom, quando eu saio do lugar onde eu sou autossuficiente, eu estou começando a deixar Deus trabalhar de mim. Então o primeiro retrato de Pedro diante de Jesus é que Pedro não está encontrando um mestre. Ele encontra alguém que pela primeira vez revela quem Pedro é. Eu sou pecador, Senhor. Ele encontra Jesus e aí tudo começa a mudar. Porque em um pequeno momento, Pedro descobre quem Deus é. Pedro descobre quem é Ele. Mas Pedro também está começando a descobrir quem Ele pode se tornar. Primeiro Pedro reconhece Jesus fazendo milagres e ele cai. Senhor, mestre. Aí Pedro tem uma convicção sobre isso, eu sou pecador. E aí Jesus diz a Pedro, você é pescador de homens. Em um breve momento, ele descobre quem Deus é. Ele descobre quem Ele é. E ele começa a ouvir a respeito de quem Ele vai se tornar. Porque basta um encontro. E o encontro começa a revelar a nossa própria realidade. Por isso que muita gente foge de abrir seu coração com Deus, de sentar numa mesa e ser confrontado em amor. Porque confronto não é para te matar. Se ele for feito com amor e da maneira certa, confronto é para te fazer acertar o caminho. E Pedro sai de autoconfiante para se tornar alguém consciente da natureza dele. Pedro era um pescador super experiente. Pedro era alguém que sabia trabalhar. Sabe aquele cara trabalhador? Ele sabia sobreviver. Ele era aquele que não desistia. Mas quando Jesus entra no barco, Pedro percebe que não estava diante de uma situação comum. Eu me lembro de uma canção do Filhos do Homem. Era o ministério de louvor. E eu lembro que quando essa canção foi lançada, ela era muito simples. E muitas pessoas não entenderam o que estava acontecendo. E ela era basicamente isso. Ela dizia só isso. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. E eu lembro que aquilo rodava em loop no meu computador com aquele Windows que saía as luzinhas, lembra? Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. E eu lembro que eu ficava pensando naquela realidade. E ontem, quando eu preparava a palavra, o Senhor me lembrou isso. Quantas vezes eu orei para Ele, quantas vezes Deus precisou dizer a mim que eu não era aquilo que eu precisava ser para me tornar aquilo que Ele tinha sonhado que eu fosse. Quantas vezes os meus pecados, as minhas limitações denunciavam que o maior atrapalho para o propósito de Deus na minha vida não era coisas externas, não eram as portas que se abriam ou se fechavam, as pessoas que perseguiam ou aquelas que não ajudavam. Eu era o grande atrapalho para aquilo que Deus gostaria de fazer em mim. Eu era o grande empecilho, a minha alma, os meus vazios carentes, os meus medos, os meus anseios, as minhas fugas.
os meus lugares fechados. A reação de Pedro não foi nem comemorar o milagre. Ele disse: Senhor, afasta-te. Porque quando você encontra Jesus de verdade, a sua autossuficiência se quebra. É por isso que a maioria das pessoas, quando entrega a sua vida a Jesus, começa a dizer: tá tudo saindo do lugar. Parece que eu estou tendo batalhas que eu nunca tive. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo mais sair com aquele grupo de amigos. Eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu não estou falando de você ir na igreja. Eu estou falando de você encontrar Jesus de verdade. Eu não estou falando de você ler a Bíblia, mas da Bíblia te moldar. Quando você realmente encontra Jesus, você percebe que até então você tinha vivido uma completa escuridão. E aí você encontra Jesus e parece que as coisas estão se remexendo. Parece que o jeitinho que você dava antes já não funciona mais. Parece que a mentira que você contava já não se sustenta. Parece que tua força do braço já não é mais suficiente para encher o barco. Parece que o seu jeito de lutar já não põe mais as coisas em ordem. Porque você finalmente encontrou Jesus. E finalmente ele vai poder arrumar a casa. Finalmente ele vai poder tirar as tralhas. Finalmente ele vai poder acender a luz naquele quarto da bagunça da sua alma. Então, de fato, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Então Pedro entra nesse choque que muitos de nós entrou ou precisa entrar. E ele diz: afasta-te de mim, porque bagunça é desconfortável. Você já desarrumou para arrumar? Que trabalho. Você já tentou arrumar um sótão? Um quartinho da bagunça que está lá há anos, que você foi entulhando coisas, porque às vezes a gente vai fazendo isso com a nossa alma, a gente vai entulhando coisas, depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu lido, eu preciso trabalhar, depois eu mexo, depois, e o Senhor diz: agora. Então, Jesus entra na vida do Pedro e diz assim: olha, Pedro, agora você é pescador de homens. O quarto da bagunça de Pedro estava aberto e Pedro: não, por favor, não entra lá em casa. Por favor, não vem aqui. Senhor, eu sou pecador. E Jesus: eu já sei. Não há nada que você me conte a seu respeito que eu não saiba. Senhor, eu tenho mais pensamentos, eu sei. Senhor, eu tenho ira, inveja, amargura, eu sei. Mas mesmo assim eu te escolhi. Então, quando você encontra Jesus de verdade, a tua autossuficiência começa a se quebrar. Pedro percebe que ele não era tão forte quanto ele achava. Ele sabia bater, mas ele não sabia permanecer. Pedro vê que ele não é tão certinho quanto ele imaginava. Pedro descobre que ele não é tão grande quanto parecia. E nesse momento Jesus diz a ele: não tenha medo. Jesus sabia exatamente o que Pedro estava pensando. Não tenha medo. A partir de agora, a partir de quando? Agora. Pedro, de agora em diante, você será pescador de homens. Jesus não foi a Pedro revelar o pecado. Jesus foi a Pedro revelar o propósito. Tem muita gente com medo de se encontrar com Jesus e Jesus te expor. Não, Jesus ele quebra a tua autossuficiência, mas o motivo dele não é te expor. O motivo dele é te curar. O motivo dele é revelar o propósito que ele tem para a tua vida. O motivo dele é pegar a sua improbabilidade e apontar para o destino certo e seguro que ele tem para você. Muita gente morre de medo de encontrar Jesus profundamente, porque acha que Jesus vai ficar revelando as falhas. Ele tem um caderninho nas mãos e vai ficar assim, ó: bem, errou, tá errado, você não presta. Não! Jesus quer te mostrar quem você pode se tornar quando você encontrar Ele de verdade. Senhor, quem eu sou?
quem tu és, quem tu queres que eu seja. Senhor, quem eu sou hoje. Pai, quem tu és, quem você quer que eu me torne. A gente só é feliz de fato quando a gente vive a vontade de Deus. Pergunte para quem já teve as suas próprias escolhas e escolheu viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pergunte a essa pessoa onde ela é mais plena, onde ela é mais feliz. Porque Jesus dá jeito até nas coisas que não tem jeito. Porque Jesus pega a gente quebradinho e diz assim: eu tenho algo para você. Quantos de nós aqui temos testemunhos de lugares que acharam que não ia sair? Você não precisa abrir a história, mas levanta a mão aí. Quem achou que não tinha mais jeito e hoje olha para trás e vê que Jesus deu um jeito. Glória a Deus! Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus continua escolhendo gente improvável para destinos extraordinários. Pedro era o cara mais emocional que tinha. O processo, ele quebra nosso orgulho. Essa coisa do eu dou conta, eu não preciso de ninguém. A igreja deixou de cantar, né? Eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Deixamos de cantar também. Somos corpo. Quem lembra? Todo fim de culto. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade. Sem falsidade, viu? Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E aí a gente se tornou o quê? Autocentrado. A gente se tornou uma igreja, muitas vezes, hierárquica. Quando eu digo nós, eu falo da noiva de Cristo. Empresarial, onde as suas vulnerabilidades são um perigo, porque elas te fazem menos aceitável para um ministério. Ministério é consequência de chamado, não o contrário. Se fosse assim, Pedro estava cortado. Caráter é uma coisa, vulnerabilidade é outra. Nós provamos de vulnerabilidade, nós provamos de humanidade. O que nós não podemos é permanecer no erro. Porque se nós permanecemos errando e errando no mesmo lugar, a verdade é que nós não encontramos Jesus de fato e precisamos encontrar. Mas se nós estamos caminhando, se ontem eu era 100% carnal e hoje eu sou 95%, eu já caminhei. O crente tem que ser que nem a Dory do Procurando Nemo. Ele esquece tudo do passado. E quando ele não sabe o que fazer, ele diz assim: continue a nadar, continue a nadar. Então, tipo, eu era 100% carnal, eu sou 95%, glória a Deus, amanhã, 93%. Depois, nossa, dei uma andada boa, estou 80% só. Então não é sobre uma vida perfeita, é sobre um processo que vai acontecendo. Antes eu era mala, sem roda. Agora eu tenho uma roda, mas não tenho zíper. Amanhã eu vou ter zíper, vai faltar um lugarzinho de puxar porque ainda está emperrado. Deus ainda está trabalhando. Então o que acontece é que nós esperamos uns aos outros perfeição imediata. Somos a geração McDonald's, WhatsApp. Nós queremos tudo agora. Rápido. Nós queremos que não doa. Anestesia para tudo. Hoje em dia nenhum metiolate arde. Isso é um absurdo. Você lembra que pegava o metiolate, que tinha aquele negocinho assim, passava. O pai e a mãe passavam assim na frigideira. Ai, que gastura. Mas hoje nossas crianças não toleram dor. Porque o metiolate vai doer. A pergunta da gente antes era: vai doer muito? Que vai doer, a gente já sabia. A gente foi a geração biotônico Fontoura.
A gente abriu tanto o apetite que hoje nada fecha. Em Zicoba, quem tomou em Zicoba? Meu Deus, eram uns negocinhos assim, rosinha para abrir o apetite. Um dia desse eu disse à mãe, tu me desse tanto biotônico, tanto Zicoba, que não tem hoje o que fecha esse apetite. Você põe chia, você põe granola, você põe o que é que foi, eu continuo com fome. Quem não comia antes? Porque nós começamos a amenizar os processos e nós paramos de nos importar com o corpo e nós nos tornamos relações unilaterais. Nós nos tornamos pessoas assim, fechadas. Porque nós temos tanto medo de ser traído, temos medo que doa, temos medo que seja difícil, temos medo de suar, temos medo de cansar. Nós temos medo de nos sujar. As crianças não podem se sujar. Os robozinhos. Sujou, depois lava. É melhor tu perder a roupa da criança do que ela perder a infância. Então nós temos protocolo para tudo. Se sua criança recebe um não e ela chora, você ao invés de lidar com sua criança, você vai brigar com o professor. A criança precisa se frustrar. Eu e você, às vezes somos crianças espirituais. Precisamos nos frustrar. Precisamos de metiolate. Precisamos de biotônico fundador dos céus para abrir o apetite pela palavra. Então nós temos que sair desse ambiente fechadinho. Adoro, vai ter forja para os homens, adoro. Eles chegam em casa com a roupa fedida, mas com a alma cheirosa. Sabe por quê? Porque eles convivem. Um afia o outro. Meu irmão, se você é homem e não faça isso não. Não faça isso com sua mulher. Não faça isso com sua casa. Se seu problema é financeiro, os homens daqui estão para lhe ajudar e para estar junto com você. E os homens estão tudo fardado hoje, ou é só tu? Levanta aí, Humberto. Cadê os fardados? Vem aqui na frente, rapidinho. Quem mais está fardado hoje? Cadê a galera fardada? Corre aqui na frente. Nossa, Alisson. Vem aqui rapidinho esses homens. Cadê? Tem mais homem fardado? Cadê os outros? Cadê o Du? Coitado do Du, todo mundo chama ele, né? Pastora Fátima. Cadê? Eu enxergo. Está escondido. Tá. Não vou, que o pastor André já é casado. Eu não posso zoar ele. Só você que está na pista. Pronto, o Du tá aí. O pastor André está com vergonha, disseram. Não é possível, André. Estou casado com Nayara. Gente, eu quero desafiar vocês, os homens. Nós vamos orar agora em unidade. Nada programado. Que bom que vocês estavam fardados hoje. Se o seu problema for financeiro, você vai procurar um desses homens aqui. Você não vai ser exposto, ninguém vai te expor, mas eles vão te ajudar a participar. Se o seu problema é sua alma, que você foi criado por vó com cachorra poodle, você chega neles, eles vão orar por você, você vai se sentir livre para ir. Nada contra as avós e nada contra os poodles. Né? Antes que alguém pense que eu tenho algum problema com algum perfil. Você vai procurar esses homens e você vai dizer, olha, irmão, eu quero ir. Eu estou debaixo de guerra, eu estou com um problema na minha casa, eu estou cansado, eu não estou com vontade. Eles vão orar com você. Seu problema é recurso, eles vão levar a você. Não há uma meta na gente de quantidade de pessoas. Eles pegam esse negócio, pagam a alimentação, pagam o acampamento. Mas é porque quando a gente é corpo, tem coisas na gente que é curado, que não é quando a gente anda sozinho. Talvez você está aí batendo a cabeça na parede há séculos no mesmo assunto. Talvez você só precisa conviver com um bando de homem que vive problema, que tem dificuldade também, mas que escolheu subir a montanha. Não aquela montanha que a gente já conhece, mas a montanha do encontro com Jesus. Então eu queria agora que todo mundo estendesse as mãos e nós vamos orar para que nenhum homem seja roubado de ir que o Senhor tem. E se você é um desses homens, comece a gerar hoje e vem aqui, peça ajuda, peça oração, não deixe de ir. Se você tem vergonha, peça para sua mulher pegar na sua mão e levar você até a mesa de inscrição, porque alguns são tímidos. Vamos orar? Pai, nós em nome de Jesus agora declaramos da representação de cada homem aqui, Senhor, fardado. Nós declaramos que nesse tempo o Senhor levanta um exército de homens que vai vencer as batalhas, Pai. Vai vencer batalhas que a humanidade tem lutado, que os homens têm lutado contra a pornografia, contra a quebra financeira, contra casamento destruído, contra a dificuldade de exercer paternidade, contra a dificuldade de gerar filhos naturais e espirituais. Nós agora entramos em unidade com essa liderança e declaramos que todos os homens que devem ir, irão. Não haverá roubo. Nós impedimos agora o inimigo de gerar tristeza, medo, vergonha, depressão. Nós declaramos em nome de Jesus que todo homem, Senhor, que está lutando para ir,
mas não têm entendido as batalhas espirituais. Que eles não sejam roubados. Nós declaramos que no dia do retiro, nenhum homem vai ser roubado. Nós proibimos acidentes, dificuldades, problemas no trabalho, problemas na família, doença, problemas no casamento. Nós agora declaramos que todo homem que o Senhor sonhou para estar nesse retiro, e estará agora em nome de Jesus. Nós abençoamos a liderança masculina dessa igreja. Te agradecemos porque nessa casa nós temos homens fortes, sacerdotes, convictos. Nós abençoamos cada irmão, Senhor, para que nenhum deles fique retido de ir. O Senhor tem sonhos, o Senhor tem palavras, o Senhor tem projetos e o Senhor tem planos para eles. Não os deixe ser roubados, em nome de Jesus. Amém. Terminar, você vai procurar um desses homens. Não fique de fora, meu irmão. Não fique, porque o que a gente tem de testemunho entre as mulheres do que Deus faz, o que a gente tem de testemunho de homens que compartilham com eles o coração, é poderoso. São lugares de realmente cura, de diversão. Vocês criam conexão, vocês criam unidade. E honestamente, uma das alegrias que eu tenho é de ser pastora numa igreja onde os homens não são bunda mole. Você vê os homens dessa casa, eles têm atitude, eles são resolutos, eles estão fazendo tudo. Gente, a gente fez uma conferência aqui linda, os homens tudo trabalhando para servir a gente. Os homens aqui têm masculinidade, eles são firmes, eles são de Deus. E talvez você tenha tudo isso aí, mas está travado, porque você está com alguma área que te faz sentir menos. Faça isso não, meu irmão, participe. Tem algum homem aqui que quer muito ir, mas por algum motivo não está conseguindo ir? Talvez a sua questão seja emocional, pressão. Eu não vou expor homens, que homem não gosta disso. Mulher que gosta de vir aqui na frente, né, levantar a mão. Mas se você é um desses homens que está com muito desafio para ir, procura um dos 5. Nós, como corpo, queremos te presentear para que você vá, tá bom? E todos os outros podem procurar também. Eles vão estar disponíveis para tirar dúvida, te responder. Você não vai ser forçado a nada. Mas nós queremos te incentivar, porque eu percebo que muitas vezes o inimigo atrapalha os homens, fazendo eles se isolar. Mulher não se isola, mas homem tende a se isolar. Quando ele está cansado, quando ele está triste, ou quando ele está preocupado com alguma coisa. Então não se isole, combinado? Deus abençoe vocês, homens, procura essa turminha aí. Obrigada, gente. Vamos voltar para Pedro? Amém? Então vamos lá. Quando nós passamos por um processo com Jesus, o nosso orgulho começa a ser quebrado. As nossas dificuldades começam a dar lugar para uma nova pessoa surgindo. Pedro, ele é aquele discípulo mais emocional. Pedro é o cara que cortou a orelha do soldado. Você lembra? Pedro resolvia na mão. Às vezes a gente quer ser João. Sabe, João calminho, amoroso. Mas às vezes mora dentro da gente o Pedro. Você diz assim, hoje eu vou fazer tudo do jeito certo. Aí quando você vê, você já está cortando a orelha de alguém. Você pensa assim, não, hoje eu vou ser aquele discípulo do amor. Aí você levanta, tem uma situação difícil. Aí você começa, quem que eu vou bater hoje? Quem que eu vou xingar? Eu quero ser simpático, não me distraia. Porque nós vamos habitando dentro de nós situações, muitas vezes, que são frutos de orgulho, de dor, de temperamento. Seja lá o que possa ser. Mas Deus sabe lidar com tudo isso. Então, Pedro é aquele que sempre agiu primeiro. Sabe quem é Pedro? Aquele diz assim, bora fazer isso. E depois se arrepende. Pedro é aquele, quem quer carregar uma tonelada? Eu! Aí depois ele, vou nada, que eu me meti nisso. Pedro é aquele que age primeiro. Pedro é aquele que promete tudo. Sabe? Pedro é aquele que quando Jesus está caminhando sobre as águas, ele pergunta, é um fantasma? Oxe, toda a vida. E Jesus fala, não, sou eu, Pedro. Aí ele faz assim, ó, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo nas águas. Gente, e se fosse um fantasma? Tá entendendo? Ele mesmo acha que é um fantasma, ele mesmo é o suicida. Se é tu, Jesus, manda eu ir. Pedro é aquele coleguinha da gente, ou é um de nós, que sempre está na frente do B.O. Ele sempre tem dentro dele essa chama pela inconsequência. Pedro está sempre indo, Pedro está sempre saindo do barco. Isso também mostra algo lindo.
que pessoas que se lançam inteiramente em Jesus vai viver coisa que os outros não vivem. Quantos de nós já fomos além do que deveríamos, mas no fim a gente acabou encontrando Jesus? Eu sou essa, né? Aquela pessoa que é de graça, tem injeção na testa. Você quer tudo, você vai para tudo. Porque apesar dessa inconsequência de Pedro, em Pedro havia um desejo genuíno de experimentar tudo que Jesus podia dar a ele. Só que nessa inconsequência, Pedro também afunda. Sabe por quê? Porque não é só olhar para Jesus, é manter os olhos nele. Quando Jesus toma Pedro debaixo das ondas, ele diz assim: olha, Pedro, por que você tirou os olhos? Porque a gente vai com muita força às vezes, mas a gente começa a se distrair. A gente começa a perder o foco. Pedro aprende algo que ia ser uma educação para as emoções dele. Fé não é empolgação. Fé é permanência. Fé não é o frio na barriga. Fé é quando o frio na barriga vai e mesmo assim eu continuo nele. É quando eu não sinto tudo. Mas eu sei quem Deus é. E às vezes saber quem Deus é não vai gerar em você sensações. Mas permanecer em quem Deus é vai reacender a chama. Aviva outra vez. Por que a gente canta isso? Por que a Bíblia fala de acender a chama? Porque às vezes a chama se apaga. A chama pode se apagar no teu casamento, muitas vezes. A tua empolgação pode se apagar pelo aquilo que você ama fazer no teu trabalho. Às vezes a vontade de permanecer educando se apaga. Às vezes a manutenção de uma amizade é cansativa e você tem que reativar aquilo. Porque nós somos seres inconstantes. Nós ainda não temos a natureza de Deus perfeita. Então muitas vezes nós precisamos manter os nossos olhos fixos naquilo que a gente sabe que é bom, naquilo que a gente sabe que é certo e naquilo que a gente sabe que é de Deus para nós. Nós fazemos algumas coisas porque elas têm que ser feitas. Vai você ficar muito tempo sem comer, desmaia. E você tem que comer, por quê? Porque tem que ser feito. E nós temos muito problema com o que tem que ser feito. É por isso que nós queremos uma igreja que seja só para mim. Eu não quero lidar com diferenças. Eu quero um relacionamento com Deus que me satisfaça. E eu inverto a ordem. Eu quero um casamento que me faça feliz. Não! Meu pai ama dizer isso quando faz casamento e é a maior verdade. Quando você escolhe casar, não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. É você gostar tanto de alguém que você quer melhorar a vida da pessoa. Aí para pensar, duas pessoas, uma querendo fazer a outra feliz, dá certo. Mas hoje nós temos vivido isso, nós deixamos de cantar, somos corpo. E começamos a cantar os meus sonhos, as minhas vontades. Nós começamos a dizer, Senhor, faz um milagre em mim. Nada contra. Mas a gente começou a se alimentar só disso. De uma fé egocêntrica, uma fé que não dá. Enquanto uma geração teve que aprender a não ser... o termo não é workaholic, tem um termo que se usa hoje em dia para dizer que a pessoa está o tempo... a gente teve que ensinar uma geração a não ser ativista. Hoje a gente tem que ensinar uma geração a não ser preguiçosa espiritualmente. Porque é uma geração que se poupa de tudo. A igreja moderna se poupa de tudo. Se poupa de sofrer, se poupa de amar, se poupa de se doar. É uma geração que se poupa de se restringir, se poupa de fazer dieta, se poupa de exercitar. O dom não é natural, por mais que Deus colocou ele em você, ele é só um aviso. Aqui é um caminho para você ir, desenvolva o resto. Pode ser até natural para uma mãe ser mãe, para uma mulher ser mãe, mas não é natural para uma mãe ser boa mãe. Ela tem que se esmerar, ela tem que se cansar. Ela tem que estudar, ela tem que se doar. Pode ser natural para você ter um dom. Talvez seja natural para você dançar. Mas você só vai ser exímio se ainda assim você for lá e treinar. Pega um moleque bom de bola, ele joga descalço. Ele joga bem, ele tem jeito, ele tem molejo. Mas ele vai ter que estudar, aprender as regras, saber o que é escanteio, saber a distância para chutar um pênalti.
ter técnica, porque o dom é um indicativo de Deus para onde você deve seguir. Mas seguir esse dom e desenvolver ele é seu papel. Vem eu pregar sem ler. Tu vê a baboseira que sai? Por quê? Porque quando Deus nos chama, primeiro Ele precisa quebrar o nosso orgulho. Eu não consigo sozinho. Eu não dou conta sozinho. Eu preciso aprender de Jesus que é manso e humilde. Eu preciso aprender dele que é sábio. Eu preciso aprender dele aquilo que ele colocou em mim. Eu preciso desenvolver. Eu preciso crescer. É por isso que tem que ter escola bíblica dominical. Você sabia? Você chega uma hora antes e você aprende. É por isso que no culto da noite tem culto para adolescente. Porque enquanto o pai e a mãe comem de Jesus, os adolescentes comem de Jesus lá também. Porque não adianta eu ter só o dom. Eu preciso desenvolver aquilo que ele colocou em mim. Tu imagina se os irmãos aqui não estudam. Sabe o que acontece? Aí um estudou, toca, o outro não toca, o outro se enrola. O outro tem ritmo, mas não sabe para onde bater. Sabe o que acontece? O som que é para ficar bom fica ruim. Porque uma sinfonia vem de sincronia. Eu preciso estar sincronizado com os céus. Eu preciso desenvolver meu dom. Preciso desenvolver minha habilidade. Sabe, se os meninos deixam de botar a tela aqui, sabe o que acontece? Eu estou pregando uma coisa e você está lendo outra. Você fica doido. Por quê? Porque está sem sincronia. Porque está sem atenção. Então nós precisamos ficar atentos. Eu preciso manter os meus olhos fitos em Jesus. As pessoas começam cheias de fé. Mas aí elas entram no medo, elas entram na comparação, elas olham para as circunstâncias e a gente já começa a afundar. Aí eu quero viver a vontade de Deus. Aí eu olho, poxa, o irmãozinho está na minha frente. Eu quero viver a vontade de Deus. Poxa, mas hoje eu estou tão cansado. Meu Deus, eu quero tanto falar em línguas. Ai, mas hoje eu não vou orar não. Aí de vez em quando Jesus vem, porque tivesse tão pouca fé. Volta, Pedro, para o lugar. A gente vive precisando ser puxado de sob as águas. Mas quanto mais você aprender a olhar para Jesus, menos vezes você vai afundar. Talvez hoje você está afundando 80% das vezes, mas eu creio que vai chegar uma estação que você vai afundar só 10%. Porque você vai aprendendo a manter os olhos nele. O fracasso, ele vai revelar o nosso coração. A gente às vezes vai ter um relacionamento com Deus e ele vai passar por dias maus. Ele vai passar pelos afogamentos, ele vai passar pelas altas ondas. Tem estação minha e sua, irmão. Que é o seguinte, que a onda tá vindo, aí você toma um caldo. Usa essa expressão aqui, caldo. A onda te leva, sabe? Eu lembro como se fosse hoje. Existe uma praia lá no Nordeste. Ela é próxima a Porto de Galinhas, que se chama Maracaípe. Ela é uma praia de surf. Nós estávamos vivendo um momento na nossa família de muitas transições. E eu tinha uns 6 para 7 anos de idade. Nadava bem. E minha mãe alugou uma casa nessa praia em Maracaípe para a gente em família passar um mês. Juntos. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que fazer isso. Conectar-se uns aos outros. E eu fiquei muito feliz porque o meu tio na juventude surfava. E meu tio me deu uma prancha de bodyboard. Vocês já ouviram falar de bodyboard? É quando você pega a onda deitadinho assim, ao invés de em pé. Então, antes de aprender a surfar em pé, meu tio disse que eu tinha que aprender a surfar de bodyboard. E na casa da frente tinha a reunião dos surfistas de Cristo. E eu lembro que minha mãe deixou eu fazer amizade com eles. E eles iam para lá, ficavam fazendo culto. Minha mãe às vezes assava bolo, mandava bolo para o surfista de Cristo. E a gente fez amizade. E eu era afoita para aprender as coisas. Eu agora tinha um bodyboard rosa, da Speedo. Eu tinha pés de pato da Mormai. E eu disse, a minha vida está ganha. E Maracaípe, as ondas são conhecidas por fazerem curvas. Ainda que na beirinha. Se você coloca na internet Maracaípe, você vai ver. E Maracaípe naquela época não tinha lugar de comidinha, não tinha nada. Eram as casas dos surfistas de Cristo e o povo que acampava. E eu lembro que a gente fez amizade com os surfistas e eu falei assim para eles, tu me ensina a surfar. Meu tio só vai chegar semana que vem. Pedi autorização à minha mãe disse, tá bom, a gente senta na beira da praia e eu vou ver você aprender. E eu comecei a entrar no mar. E ele dizia, não para de nadar, não para de bater braço. Eu, me achando, 7 anos de idade, muito orgulho e pouca capacidade. Afinal de contas, eu tinha uma camisa de surfista. Eu tinha um pé de pato de surfista, meu tio me deu, meu tio surfava. Eu tinha um bodyboard. Eu tinha até o shortinho.
E eu estava com hipoglós na cara. Eu tinha tudo que era necessário. E eu lembro que eu entrei. E ele foi puxando pela cordinha comigo. E quando eu entro lá no fundo, ele olhou para mim e já sabe pegar jacaré, né? E eu ia dizer que não sabia? Sabia nada. Sei. Ele disse, então eu vou te empurrar. Eu, vai! E eu lembro que naquele dia, aquele bendito surfista de Cristo, o sangue de Jeová tenha poder, me empurrou. Mas ele me empurrou tão forte, que a onda, quando fez um looping, eu rodei com a onda. Eu estava no fundo. E a prancha estava presa no pé. Então, para onde a prancha ia, eu ia. O pé de pato voou para um lado. Afinal de contas, meu tio comprou grande para caber muito tempo. Eu lembro de chegar na beira. E eu lembro que quando eu estava dentro da onda, eu pensava assim, eu acho que eu vou morrer. E não tinha como tomar fôlego, porque quando eu achava que estava indo para cima, eu estava indo para baixo e batia na areia. E eu só me lembro dos meninos gritando, pega a pirraia, pega a pirraia. A minha mãe já tinha corrido para a beira. Eu saí praticamente morta da água. O cara olhou para mim e fez, vai tentar de novo ou vai desistir? Sabe o que eu queria dizer para ele? Vou desistir. Mas eu disse, essa é a minha única chance de aprender. Quando mais que um surfista de Cristo vai parar para me dar atenção? Eu lembro que eu levantei, e às vezes a nossa vida do crente está assim. A gente levanta de uma, toma fôlego, caldo. Aí você não sabe para onde está indo, para onde vai, porque o vento do Espírito sopra, não diz para onde vai, se é para a direita, se é para a esquerda. E eu lembro que aquele dia foi o melhor dia da minha vida de tomar caldo. Eu terminei o dia com a barriga gigante de água do mar. Mas no outro dia eu peguei a minha primeira onda. Quando eu acordei de manhã, eles diziam, pirraia, amanhã é 6 horas da manhã o treino. Pirraia estava lá. Pirraia, quando pegou a primeira onda, agora sem pé de pato, estava que nem Davi, as coisas que eu tinha ganhado eram grandes demais para mim. Eu lembro que quando eu terminei, eu desci, olhei para ele e fiz, valeu, mano, agora eu sei. Mas eu tive que tolerar o dia inteiro de caldo. Eu tive que tolerar o dia inteiro de vergonha. Eu tive que tolerar o dia inteiro de ninguém ficar de boa comigo para eu não desistir e dizer, você vai de novo. Eu tive que tolerar minha mãe desesperada na beira da praia gritando, Tauana. Eu tive que tolerar os afogamentos assistidos. Porque na hora que desse eu pega para cá para alguém me salvar. Era só disso que eu sabia. Porque eles estavam atentos. Então muitas vezes a vida do crente é fracassar. A vida do crente é um fracasso necessário. Respira, volta para o mar. Respira, volta para o mar. Respira, volta para o mar. Para que no outro dia você consiga entender que tudo que você achou que sabia ainda era pouco, porque Deus tem para você enfrentar as altas ondas. Sabe, Pedro disse algo muito forte para Jesus em determinado momento. Jesus pergunta na mesa, quem é que vai me trair? Eu imagino Pedro batendo na mesa, quem é aqui? Quem é o caba safado que vai trair Jesus? Quem é? Fala logo, fala logo. E Pedro solta a clássica, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que isso mostra, gente? Que quem muito fala, pouco faz. Você vê uma pessoa falando muito de um assunto, faz pouco. Adoro. Sabe aquelas lutas que a gente que passa de MMA, que o pessoal se confronta no início? Tem sempre um fazendo muita pala, assim. É ele que vai apanhar. É sempre esse que apanha. Tu já olhou alguém da entrevista, jogador de futebol metido? É ele que leva o cartão amarelo. Tu já viu alguém? Não, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Aí eu lembro de Margaret Thatcher. Uma dama não diz que é, ela simplesmente o é. Todas as vezes que alguém vomita muito, arrogância e petulância, tenha certeza que aquela pessoa vai dar pouco resultado. Sem fazer. Sabe por quê? Pedro era assim. Joga pra mim que eu dou conta. Bem, cartão amarelo para ele. Ele tem que agradecer a Jesus que não foi vermelho, que não foi expulso. Foi na noite da prisão de Jesus que Pedro faz o que ele disse que quem fizesse ia apanhar.
O que ele disse que ninguém poderia fazer. Pedro nega Jesus 3 vezes. E o mais profundo está em Lucas 22, 61, que diz que então, vê só, Jesus vai ter um momento que vai encontrar com Pedro de novo. Então o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Quando Jesus ressuscita, sabe o que ele vai fazer? Ele vai olhar para Pedro. Quando ele vai encontrar os discípulos, ele encontra Pedro tentando voltar para o mar. Para onde é que Pedro foi de novo? Para o último lugar que ele conheceu, que ele sabia dominar antes de ser chamado por Jesus. Pedro volta para a beira do mar. E ele fica lá na beira do mar, porque ele reconheceu que ele tinha errado. E ele pensa assim, eu estraguei tudo. Aí a palavra diz, então o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Eita! De novo, Pedro. Só que esse olhar não foi de condenação. Jesus não olha para Pedro e fez, tá vendo, rapaz? Logo tu, que disse que não ia fazer, que se garantiu tanto. Foi um olhar de tanto amor, que Pedro saiu e chorou amargamente. Sabe quem são as pessoas que podem nos corrigir? Quem nos ama. Porque essa pessoa, por mais que nos corrija, corrige a gente amando, dizendo, eu ainda acredito que tem algo aí dentro. É por isso que o Senhor corrige o filho a quem ama. Se você não é corrigido, se você não é educado, você não é amado. Pedro aprendeu algo que mudou a vida dele naquele momento. Eu não sou tão forte quanto eu pensava. Eu não posso brincar tanto com os meus limites quanto eu pensava. Existem encontros com Jesus que faz a gente crescer em um dia, o que a gente não cresceu em anos. Sabe, existem encontros que nos quebram. Porque às vezes fracassar, tomar caldo, não é ser destruído, é nos curar da nossa autossuficiência para parar de fazer as coisas de meia boca. Às vezes a gente reconhece fracassos. A melhor coisa para um casamento, gente, às vezes é quando algo dá errado, a um ponto que vocês vão ter que se ajustar. Sabe por quê? Porque nunca mais você vai cair no mesmo lugar. Porque você aprendeu que não vale a pena. Às vezes a melhor coisa para uma amizade é você errar alguma coisa e perceber que tem como salvar aquilo. E você recebeu uma graça tão grande naquela amizade, gerou uma graça tão grande pelo outro, que você percebe a importância daquele relacionamento na tua vida. Às vezes a melhor coisa é fazer algo que dá tão errado, que você percebe que você estava fazendo errado porque estava fazendo sozinho. A gente tem que parar de tirar os olhos de Jesus e começar a colocar os olhos nele quando a gente estiver levando caldo. Porque no outro dia a gente vai começar a aprender a surfar. Porque você não aprende quando você é confiante, você aprende quando você confia tanto em Deus, que Ele gera em você a graça que você precisa para permanecer. Nós não fazemos bem feito porque somos bons. Nós fazemos bem feito porque Ele é bom. Ele é bom, porque eu e você a gente varia, mas Ele não. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom. Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Para sempre. Sabe, eu acho isso a coisa mais linda do mundo. É que eu e você, a gente não precisa ser bom, a gente precisa ser de Jesus. Porque muitas vezes a nossa alma vai falar besteira. A tua alma vai dizer, ai não acredito em mais nada. A tua alma vai dizer, agora eu só penso em mim, de agora em diante. A tua alma vai se autoproteger. A tua alma vai dizer, para que eu vou lá amanhã de novo levar caldo? A tua alma vai dizer, para que eu vou tentar de novo? É mais fácil desistir. A tua alma vai dizer, vai ver, agora eu vou botar para lascar. Vou me vingar. A tua alma vai dizer, eu tô cansado demais pra lutar
com isso. Não! Os nossos fracassos revelam os lugares onde nós precisamos ter maior dependência, onde nós precisamos manter os olhos em Jesus, onde nos afogar não precisa ser o fim. Os nossos olhos precisam se voltar para Ele. Depois da ressurreição, Jesus encontra Pedro, onde tudo começou. Sabe onde o casamento se sustenta? Onde tudo começou? No altar. Sabe onde uma criança se educa? Onde tudo começou? Na consagração a Jesus. Sabe onde a nossa vida é mudada? Onde tudo começou? De joelhos. Quando você não souber para onde ir, volte para onde tudo começou. Volte para Ele. Volte para o lugar do encontro. Volte para o lugar de cura. Pedro volta para a beira do mar. E Jesus pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? 3 perguntas. Pedro tinha dito 3 vezes que não conhecia Jesus. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? Cada pergunta estava curando uma negação de Pedro. Jesus não precisava que Pedro dissesse 3 vezes, mas Pedro precisava dizer 3 vezes a Jesus. Jesus não pergunta para Pedro porque é a respeito de Jesus. Jesus pergunta a Pedro porque é a respeito do que Pedro precisava voltar a acreditar. E quando Pedro termina de responder 3 vezes: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes. Pedro não mais diz: aparta-te de mim. Pedro diz: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Senhor. Pedro estava no limite dele, dizendo: eu fiz tudo que não deveria fazer, mas Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Então Jesus vira para Pedro: meu Deus, e diz: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro aprende a maior lição da vida dele. Jesus não chama gente perfeita, Jesus restaura gente quebrada. Jesus não desconfia de alguém que acabou de voltar. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu te conheço, Pedro. Eu te gerei, Pedro. Pedro, você não é o fracasso. Pedro, você é o que eu posso fazer. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro. Jesus simplesmente confia o maior tesouro dele a Pedro. Que coisa linda. Ele podia ter confiado a João, a igreja. Ele confiou a Pedro. Porque Deus não é um Deus de performance. Deus é um Deus de coração. Deus é um Deus de intimidade. Deus não escolhe pessoas religiosas. Deus escolhe pessoas que estão dispostas a andar sobre as águas com Ele. O Pedro impossível se torna um Pedro corajoso. Ele se torna aquele que avança com a igreja de Cristo. Ele colocou a impossibilidade no lugar certo. Ele começou a colocar aquilo que antes era frágil no lugar seguro. Pedro, em Atos dos Apóstolos 2, prega para 3.000 pessoas. E elas se convertem. O homem que estava negando Jesus diante de uma serva, agora era o homem que enfrentava multidões, que enfrentava autoridades. O que aconteceu? O que mudou? Pedro encontrou Jesus de verdade. Porque Pedro caminhou com Jesus enquanto ele esteve na terra. Mas Pedro teve um encontro que mudou a sua história. Depois que Jesus restaurou a identidade dele por completo. Isso muda tudo. Porque Pedro encontra Jesus no barco. Pedro encontra Jesus nas águas. Pedro encontra Jesus no fracasso. Pedro encontra Jesus na restauração. E talvez hoje você se veja assim. Talvez você hoje esteja no barco. Outros estão afundando nesse momento. Alguns estão no momento do fracasso. Senhor, eu te neguei. Outros estão na expectativa de ser restaurados, chutando pedrinhas na beira do mar, sem saber para como voltar para o lugar onde experimentava Jesus. Mas sabe, a história de Pedro nos lembra hoje. E é assim que eu quero encerrar. Que não é o teu pior momento que define a tua história. É o encontro que você tem com Jesus depois do teu pior momento. Porque encontrar Jesus muda tudo.
O que muda tudo não é uma escolha, é ser escolhido por Ele. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes que eu amo a casa que o Senhor me confiou, Senhor. Tu sabes que eu amo esse trabalho que o Senhor me dedicou. Tu sabes que eu amo esse marido, essa mulher. Tu sabes que eu amo, Pai, esse chamado. Tu sabes que eu amo, Senhor. Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes do profundo da minha alma. Tu sabes. Tu me sondas e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Senhor, Tu sabes.